normalmente. Hoje em dia também já ficou no passado, junto com o timer do senhor O Will timer Rubin, mais antigo, né? mais antigo. Eu fui em 2012 para um campeonato mundial lá na Bulgária. Fui com o pessoal daqui de Londrina, que o seu Mário Dana, que ele ia participar, ele foi representar o Brasil lá na categoria de velocidade, F2A, né? E ele é daqui de Londrina, já foi tricampeão brasileiro de velocidade. E eu fui com ele lá, ele, o filho dele, nós fomos lá e eu fui assistir a prova tal, e ele foi competir. Cheguei lá, me deparei com esse cara aqui. Esse cara aqui, em 2012, ele foi. Isso aqui é um timer. Eu comprei em 2012 lá, do cara que depois, assim, eu comprei no começo do campeonato, e o cara simplesmente se transformou no campeão mundial naquele ano, em Ó, 2012, com esse equipamento. Aqui já é de tudo diferente, já é o início da modificação de tudo. Essa plaquinha vermelha aqui, ela é uma plaquinha onde está o sensor que mede a força G. Então, ele faz esse mesmo papel de descobrir se o modelo está subindo, assim ele vai estar subindo, e assim ele vai estar descendo. Eu falo assim, inclinadinho, sim, porque. Mas a gente no VCC a gente faz manobra que o modelo sobe em pé, né? E exato. a gente tem uma manobra também que o modelo desce de nariz no chão, assim. E tem manobra que desce mais redondinho, os loopings e tal. Então, esse timer aqui, ele também faz parte da história da acrobacia de VCC. O cara que fez esse timer, projetou, construiu e vendeu e usou como campeão mundial, chama Igor Burger. Ele é da Eslováquia, ele já foi tricampeão mundial de acrobacia de VCC, né? E esse timer aqui era o primeiro que ele fez, o primeiro projeto dele que estava disponível para venda era esse aqui. Também, assim, de uma certa forma ele ficou no passado porque ele já está meio cansado já e eu preferi não utilizar ele mais porque eu tenho um pouco de receio. Eu tive uma falha e eu não sei Uhum. bem da onde que veio essa falha, então eu também ficou no museu também, eu já encostei nele, né? Aí, assim, para a gente seguir uma ordem, aí nós temos, depois do timer do Igor Burger, surgiu o timer que eu já mostrei aqui, que é do Rogério Fiorotti, que é um brasileiro de São José dos Campos. E ele desenvolveu o timer semelhante, o funcionamento é mais ou menos parecido, só que tem algumas funções extras, né? Ele tem mais um sensor G aqui que mede o seguinte: se o modelo perder tensão na manete, por exemplo, umas manobras em cima da cabeça, se o modelo perder tensão no cabo, ou seja, acho que você se recorda desse termo, se afrouxar o cabo, você pode regular aqui nesse timer de forma que ele dê um ganho de aceleração no motor. Então, afrouxou o cabo, ele vai ler isso aqui. Então, ele tem dois sensores. Um que vê Entendi. isso e isso, e um que ele lê esse movimento aqui esse movimento em relação ao raio do voo, né? Então, o que Sim. acontece? Se ele entrar, ou seja, se ele afrouxar o cabo, você pode regular ele para que ele dê 10% a mais de potência, uma coisa assim. Então, você vai ter um ganho e ele vai recuperar essa tensão perdida. É mais ou Então, menos como gritar: corre, corre, corre para esticar o cabo. seria mais ou menos isso. Só que o motor que vai fazer isso. Então, Sim, isso eu já fiz isso, meu amigo. eu já fiz também. Para salvar avião, a gente corre mesmo, A gente né? corre mesmo, não tem conversa. Tem. Então, esse timer aqui foi um timer que foi desenvolvido aqui no Brasil pelo Rogério Fiorotti, tá à venda, tá à venda. Tem gente do mundo inteiro que comprou esse timer já também. Nos Estados Unidos eu vi vários pilotos americanos, de tudo quanto é lugar do mundo, usando esse timer. Ele é bem completo. Até tem uma pessoa bem famosa que usou esse timer aqui, que chama-se o Bob Hunt. Bob Hunt foi campeão mundial lá para 75, mais ou menos, e ele é um piloto bem famoso nos Estados Unidos.
é um senhor de idade, já também tem bastante idade. E esse timer aqui tem um acréscimo. Se você quiser fazer um bimotor elétrico com ele, você consegue fazer um bimotor elétrico com ele, que ele tem essa possibilidade de tocar dois motores, né? Olha que beleza. Então esse timer aqui é o do Fiorotti, é acessível, liga para ele, pede o timer, não tem muito Beleza. segredo também, né? Rodrigo, tem uma pergunta para você. Está aí na tela, você não vai conseguir ler, provavelmente. Se quiser, eu leio para você. Eu acho que eu consigo dar uma lida aqui, só vou ter que dar uma olhada de lado aqui. Quantos campeonatos você participou, geralmente, de tipo de prêmio quando você ganha? É do Francisco, né? Isso, Olha, Francisco Filho. o Francisco Filho. Então, Francisco, eu participei de algumas provas já. Eu sou um piloto de meio do pelotão, que nem eu falei para o Adail, né? A gente tenta ali subir, galgar uns degraus ali. Participei de alguns campeonatos já no Brasil. Tem uma história que a gente até falei com a Adail para a gente eventualmente usar esse espaço aqui de hoje, dessa live, para a gente introduzir o pessoal no elétrico e no equipamento, né? E aí, assim, a gente pretende fazer uma outra live, né, Adail? Sim. Para a gente contar umas outras experiências que eu tive o ano passado, tal, que com competição. Mas, assim, eu participei de várias provas já com motor 4 tempo, na época lá, 2010, mais ou menos, até hoje. Quase todos os anos, alguns períodos não, mas eu sempre participei do Campeonato Brasileiro, tal, ficando ali no meio do pelotão, ali defendendo a metade do pelotão da galera, né? E a gente está sempre tentando galgar mais uma posição ali para melhorar a coisa, né? Tá certo, Seria isso. Rodrigo. Essa daqui é a primeira live de pelo menos três, né? Então, a ideia E partiu assim, né? exato. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Aproveita agora para fazer também. Vale a pena, se tiver mais alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou conversar com ele. Você me falou que você está saindo em viagem para É, assistir, e a passeio para assistir um campeonato, não é não? não, na verdade, vamos dar uma melhorada nisso aí. Eu vou participar de uma prova na Itália, eles chamam de World Cup, é uma prova aberta, né? Então, assim, você não, você basicamente você se inscreve para a competição e você participa. Você é uma prova que ela é regulada pela FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional, né? Você tem que ter uma série de detalhes. Por exemplo, você tem que ter a sua inscrição na FAI, né? Você tem que estar licenciado. Tipo, que nem no Brasil aqui, você tem que ter o seu BRA válido, né? Que é a sua licença de voo válida, né? Que é o meu caso. Você tem que estar certo com a licença internacional, você tem que ter um seguro. E aí você, mas enfim, você faz a inscrição, paga lá a inscrição e você vai participar. Eu queria fazer uma viagem para a Itália, e aí eu concatenei Achou a essa desculpa. prova. É uma prova de 3 dias, né, na região de Turim. E então o que, que acontece? Vai começar dia 21, 22 de junho agora. Então nós estamos aí mais ou menos alguns dias aí da prova. Eu vou para lá dia 17 e aí pretendo participar, depois dar uma passeada lá. Aí a ideia, né, Leio, era a gente, num futuro mais próximo, a gente poder fazer uma live para contar um pouco da experiência, né, da gente. Eu falo que eu gosto de expor as coisas que acontecem, não é por ego, é para o pessoal saber que é Existe, possível, né, que, também. que a O pessoal também não sabe gente. nem que existe. Tem gente que não sabe que o aeromodelismo de VCC existe. É, E o pessoal só na acha que verdade, só para você. radiocontrole é aeromodelismo. E não é assim, a gente É, sabe disso que não, né? sim, e na verdade, por exemplo, na Europa é uma modalidade muito bem forte, né? Por exemplo, esse ano vai ser o ano das World Cups. Acho que vai ter, sei lá, mais de 10 provas durante o ano lá.
E as provas são assim, teve uma semana passada na República Tcheca, deu 30 e poucos caras, pilotos voando. Vai ter uma na França esse final de semana agora, provavelmente vai dar uns 30 caras. Essa que eu vou na Itália, até agora tem 30 inscritos, ainda não fechou a inscrição. Então, assim, tem prova na Espanha, tem prova em vários lugares. Então, assim, a modalidade ela é muito praticada na Europa, né? Então, sempre as competições dá um número bem expressivo de pessoas participando, né? Se você, E, se você fizer aí uma relação, vamos dizer assim, da sua cabeça, para cada cara que vai lá participar, quantos aeromodelistas que não participam tem? Vamos dizer assim, uma relação é, rústica, né? aham. Eu posso falar por nossa cidade aqui de Londrina, por exemplo, estou até com a camiseta da nossa associação, né? Isso, fale por aí, excelente. A gente tem uma associação aqui que foi instituída há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. E então o que acontece? Hoje nós temos 5 pilotos voando todos os finais de semana aqui em Londrina. Esses 5 pilotos todos são federados na confederação. Todos eles têm a licença operacional válida.